Olá, hoje nós vamos para o capítulo 13 de Jó. Ainda é o quarto poema de Jó, ou seja, uma resposta a Sofar. Atenção que o quarto poema de Jó compreende o capítulo 12, 13 e 14, ok? Quarto poema de Jó, então, compreende o capítulo 12, 13 e 14. Tá certo, né? Nós já lemos o 12, vamos ler agora o 13. É uma resposta a todas as argumentações de Sofar. Sofar tentou convencer o Jó, como tem sido os três amigos, né, tem feito, Sofar, Bildade e Elifaz, sempre convencendo o Jó de que não se trata de algo deliberado de Deus, o seu sofrimento não é algo deliberado de Deus, mas o sofrimento faz parte da nossa condição humana, da nossa limitação, e que Deus não tem nada a ver com o nosso sofrimento. Jó insiste, sem amaldiçoar a Deus, que Deus ele colocou Jó nesse sofrimento, colocou Jó nessa situação, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é aquele que faz tudo. Atenção, mais uma vez eu volto a lembrar você que como o livro de Jó é um grande poema, nós apresentamos aí Jó como o arquétipo do homem sofredor diante de Deus, ou seja, explanando e expondo tudo aquilo que nós sentimos, ou seja, Jó representa todos nós que sofremos, né? E Jó representa nas suas falas aquilo que normalmente nós achamos e aquilo que nós sentimos diante do sofrimento. Bildade, Elifaz e Sofar sempre vêm com uma compreensão mais teológica, mais razoável e sempre tentando mostrar que Deus não tem nada a ver com este sofrimento, tá bom? Hoje no capítulo 13, perceba que Jó sempre tem falado nos seus poemas, presta atenção, Jó sempre tem falado nos seus poemas comentando sobre Deus na terceira pessoa. Hoje, a partir do versículo 20, Jó vai se dirigir diretamente a Deus. Preste atenção, ele vai se dirigir diretamente a Deus. Vamos lá? Eu quero que você dê um joinha, que você compartilhe esse vídeo, que você me ajude a convidar mais pessoas para fazer essa caminhada com a gente, tá bom? Nós já temos muita gente fazendo esse curso bíblico todos os dias, lendo a palavra de Deus, aprofundando, mas eu quero mais pessoas tendo a Bíblia como um hábito diário, de tomar a palavra de Deus, de procurar nela a luz, a lâmpada para o seu caminho. Vamos lá, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então o capítulo 13. Atenção, chamei a atenção de você, que a partir do versículo 20, Jó começa a se dirigir diretamente a Deus. Ainda a resposta a Sofar, Jó trazendo todas as suas argumentações. Meus olhos viram todas essas coisas, meus ouvidos as ouviram e as guardaram. Aquilo que sabeis eu também o sei, pois não vos sou inferior em nada, mas é com o Todo-Poderoso que eu desejaria falar, com Deus é que eu desejaria discutir. Pois vós não sois mais que impostores, não sois senão curandeiros que não prestam para nada. Se pudesseis guardar silêncio, seríeis considerados sábios. Escutai, pois, a minha defesa, atendei aos quesitos que vou anunciar. Para defender a Deus ireis dizer mentiras? Será preciso enganar-des em seu favor? Tereis para com ele juízos preconcebidos e vos ostenteis em ser seus advogados? Não seria bom que ele vos examinasse? Irias enganá-lo como se engana uma pessoa qualquer? Ele não deixará de vos castigar se tomardes seu partido ocultamente? Sua majestade não vos atemorizará? Seus terrores não vos esmagarão? Vossos argumentos são como provérbios de cinza, vossas defesas são obras de barro. Calai-vos, deixai-me, quero falar, aconteça depois o que acontecer. Lacera minha carne com os meus dentes, ponho minha vida em minha mão.
Se ele me mata, nada mais tenho a esperar. Assim mesmo defenderei minha causa diante dele. Isso já será a minha salvação, que o ímpio não seja admitido em sua presença. Escutai bem meu discurso, dai ouvido às minhas explicações. Estou pronto para defender a minha causa e sei que sou eu quem tem razão. Se alguém quiser demandar contra mim, no mesmo instante desejarei calar e morrer. A partir de agora, Jó se dirige a Deus. Poupai-me apenas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de tua face. Afasta de mim a tua mão e põe um termo ao medo dos teus terrores. Chama por mim e eu te responderei, ou então falarei eu e tu terás a réplica. Quantas faltas e pecados cometi eu? Dá-me a conhecer minhas faltas e minhas ofensas, porque escondes de mim a tua face e porque me consideras como um inimigo? Queres então assustar uma folha carregada pelo vento ou perseguir uma palha seca? Pois queres ditar contra mim sentenças amargas e queres que me sejam imputadas as faltas de minha mocidade. Queres prender os meus pés no cepo e espiar todos os meus passos e contar os rastros de meus pés. E ele se gasta como um pau bichado, como um tecido devorado pela traça. Muito bem, você percebeu que nessa resposta de resposta a Sofar, Jó, ele perde a paciência com as argumentações que os seus amigos têm trazido a ele. Jó tem relatado todo o seu sofrimento, toda a dor, mais uma vez volto a dizer, sem nunca amaldiçoar a Deus, mas sempre constatando, Deus fez isso, eu sinto isso. E os seus amigos, Bildade e Sofar, sempre contra-argumentando, dizendo, Jó, não é assim, Jó, Deus não castiga, Jó, Deus não manda pragas, Jó, Deus não é mau, Jó. E aí Jó chega e fala, olha, eu não aguento mais os seus argumentos. Vocês se colocam diante de mim como sábios, mas o que importa é o que eu sinto. E fala, olha, é o seguinte, eu não desejaria falar com vocês, eu queria falar com Deus, porque vocês tomaram a defesa de Deus e têm agido como advogado diante dele, mas o meu sofrimento continua, e vocês ficam só falando a mesma coisa. Está vendo como que aqui Jó, ele representa sempre o sofrimento do ser humano, representa sempre o nosso sofrimento, representa aquilo que nós geralmente falamos, porque nós falamos assim, né? Geralmente quando a gente fala, eu estou sofrendo, Deus fez isso, aí chega a igreja e fala, não fala isso de Deus, não fala isso que nós... E você às vezes acaba perdendo para dizer, não, o que você está falando? Não é assim, né? De repente a pessoa fala assim, olha o meu sofrimento, olha o que eu passo. Aí escuta um padre, né, fazendo um sermão, olha, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Aí você é capaz de falar, que misericórdia é essa? Que bondade é essa? Olha, eu estou sofrendo, né? Então, veja como é muito parecido o diálogo que Jó tem com seus amigos. Seus amigos tentando argumentar a partir da compreensão da misericórdia de Deus e Jó falando, não, vocês tomaram a defesa de Deus, age como advogado dele, mas o que importa é que eu estou sofrendo. E aí, a partir do versículo 20, Deus se dirige a Jó e começa a falar para Deus, olha, eu estou aqui, por que você fez isso? Por que me trata como uma palha? Por que me trata como uma folha levada ao vento? Por que você faz isso? Quantas faltas eu cometi? Por que você não me trata de outra maneira? Né? Você quer prender meu pé num cepo, quer prender meu pé num toco e fazer com que, e assim ficar olhando para mim, eu sofrendo. Então, pela primeira vez, Jó se volta para Deus e dirige todas essas palavras a Deus. Você veja, diante do sofrimento, Jó quer uma resposta. Isto é muito humano. Isso acontece com você, isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo. Diante do sofrimento, nós vamos em busca da resposta. Quem poderá nos responder? Sim,
Deus vai trará para nós, a nossa razão e ao nosso coração, a resposta para todo o nosso sofrimento. O livro de Jó, ele traz este objetivo: se encontrar diante de Deus e diante do sofrimento e ali entender o porquê nós passamos por tudo isso. Por que o sofrimento é inerente, é intrínseco a nós? Por quê? Nós vamos entender, com toda certeza. Deixa eu lembrar a você aqui uns versículos que é importante a gente estar por dentro. Olha aqui, versículo 14. Lacero minha carne com meus dentes e ponho minha vida em minha mão. Na verdade, esse versículo 14 ele tem um sentido assim de eu ponho a minha alma na minha mão, ou seja, eu exponho a minha vida para você. Como se Jó dissesse, eu expus a minha vida para Deus e Ele faz o que quiser, né? Na verdade, isso faz parte de um provérbio, né? Um provérbio antigo, né? Que mais ou menos tem esse sentido de expor a vida, se colocar totalmente exposto diante de Deus. Versículo 20, como eu disse, a partir do versículo 20, poupai-me apenas de duas coisas, ó Deus, e não me escondereis de tua face. A partir daqui, Jó começa a falar diretamente com Deus. Antes, Jó respondia às argumentações dos amigos. Ele faz habilidade de sofar. A partir do versículo 20, Jó começa a falar para Deus, não mais para os seus amigos. Versículo 21, esse versículo 21 fala algo interessante. Afasta de mim a tua mão e põe um termo ao medo dos teus terrores. O que significa isso? Só para a gente lembrar, afasta de mim a tua mão. Na verdade, o texto original está escrito: afasta de mim as tuas garras. Garra de um leão, né? Era muito comum em Israel, gente, comparar a Deus como se fosse um leão. Um leão. Tanto é que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Né? Leão, né? É muito comum em Israel comparar a Deus a um leão. Então é esse sentido, ele fala, afasta de mim as tuas garras, a garra de um leão, né? Quando Jó começa a se dirigir a Deus, a impressão que se dá é que Deus está escondido e Jó grita, né? Jó não está vendo Deus, mas Jó grita, dando a impressão que Deus está escondido. Muito bem, Jó agora, voltado para Deus, mas sem vê-lo, grita e fala e pede e suplica uma resposta para o seu sofrimento. Et crucem Domini, fugit partes adversa. Vite teleo detribuiuda, radix David. Aleluia.